Boa noite, pessoal. Super feliz aí, estamos ao vivo no nosso Instagram, no nosso YouTube. Para aqueles que não nos seguem ainda no YouTube, siga lá, é LLCA, International Racing. Procura no YouTube e vem fazer parte aí do YouTube com a gente. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alvinho. Boa noite, pessoal. Feliz em estar com vocês aqui para mais um dia aí não de uma live, mas sim aí de um bate-papo, de um assunto que é bem importante aí, muito legal o assunto. E a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho no automobilismo, né? Como eu estava dizendo para vocês aí no começo, nós estamos fazendo a live simultaneamente no nosso YouTube e aqui no nosso Instagram. E hoje não é uma live, vamos dizer assim, é um bate-papo. Vamos bater um papo aí com vocês, falando sobre o mercado do automobilismo, o mercado de trabalho no automobilismo e a demanda reprimida que eu acredito que a gente vai ter aí para 2022, né? Mas antes de começar a falar do mercado de trabalho, que sempre vem diversas perguntas aí, e constantemente as pessoas estão falando com a gente sobre esse assunto, porque o foco do nosso Racing College é a formação de profissionais para que venham atuar no mercado aí do automobilismo, né? E aí a primeira coisa que é interessante a gente conversar por experiência própria aí, a gente tem que entender se você quer realmente, se você gosta do automobilismo. Mas não é o do gostar de assistir uma corrida, do gostar de ver uma corrida. É do gostar ali de estar envolvido com o automobilismo. Porque quando você está trabalhando com o automobilismo, o que menos você vai fazer é assistir a corrida. Você vai estar ali focado em resolver os problemas da equipe e você vai estar focado em fazer o seu trabalho. Então, antes de perguntar se você gosta de automobilismo, a pergunta seria: você está disposto a trabalhar num mercado de trabalho onde você tem que ter o seu 100% do seu empenho, que você tem certeza do horário que você chega no box ou do horário que você chega na oficina, mas você não tem a certeza da hora que você vai embora? Isso que é importante fazer essas perguntas, né? Você está 100% comprometido com esse tipo de trabalho? Então é isso que é interessante. E é isso que são as primeiras perguntas que a gente faz para aqueles que querem atuar aí no mercado de trabalho. E aí vocês vão me perguntar o seguinte: mas vocês dão treinamento no Racing College na formação de pessoal? E parece que você começou o bate-papo aqui desencorajando as pessoas, né, a irem trabalhar no automobilismo. Não, muito pelo contrário, a gente está sendo realista. A gente passou por uma experiência de levar um projeto a uma faculdade de engenharia, onde a gente apresentou a apresentação do projeto. Nós tínhamos 40 alunos ali daquela faculdade de engenharia querendo participar do nosso projeto. Mas conforme as coisas foram acontecendo, o trabalho foi se desenvolvendo, as pessoas começaram a não participar mais. E no final de tudo, acabou ficando 1 ou 2 alunos hoje que fazem parte aí da nossa equipe. Então, não é algo que é muito fácil. E como eu disse, as pessoas às vezes vêm para esse mercado de trabalho acreditando que ela vai assistir a corrida. E contar uma historinha rápido aí para vocês que aconteceu comigo uma vez. Eu estava com a família e eu vinha trabalhando muito ali com o automobilismo, direto fazendo trabalho ali com o automobilismo. E aí eu queria assistir uma corrida com os meus filhos, com a minha esposa, e fui pro autódromo aquele dia com eles e assisti um campeonato que não tinha nada a ver com aquele que eu trabalhava, né? E minha esposa disse o seguinte: se for para entrar nos box, eu não vou com você, porque você parece curva de rio, você fica conversando com todo mundo ali antes de ir embora, 40 minutos antes de ir embora e batendo papo com o pessoal. E você vai acabar trabalhando, não tem como você, não vai trabalhar, você vai acabar trabalhando ali naquele dia. E aí eu peguei meus filhos, fui para uma arquibancada em Interlagos, ali no Laranjinha, fiquei meio que escondido. E a gente ficou ali o tempo todo assistindo uma corrida de Fusca, que foi uma coisa super divertida. A brincadeira, né, que você faz com as crianças do guarda-Fusca e tal. E aí a gente foi ali pra assistir a corrida em si, né? Porque senão eu ia acabar mesmo trabalhando ali naquele final de semana. E aí o Zenaldo Queiroz diz, né? Para trabalhar com automobilismo o cara tem que gostar. Ser o primeiro a chegar na pista e o último que sai. É isso mesmo, Zenaldo. É o primeiro a chegar na pista e o último que vai embora.
E muitas vezes, por exemplo, eu hoje como chefe de equipe, eu sou um dos primeiros que quero ser o que abre o box e o que fecha o box, né? Para mostrar que eu tô ali com o pessoal. Mas em contrapartida, se você aceitar o desafio, se você for uma pessoa que nem eu, que gosta de aceitar novos desafios, que gosta de se aventurar num novo mercado, que você gosta de vencer, mas antes de vencer, vocês vão ver que às vezes na sua carreira, a hora que você for fazer cálculos, você vai falar, a cada 10, 15 corridas eu venci uma, né? E não é assim, o vencer acontece de uma maneira fácil, não é tão fácil assim. Mas é gostoso, quando você vence parece que você é picado por um mosquitinho ali da vitória, e aquele mosquitinho você quer cada vez mais, aquela adrenalina, tudo isso, e você começa a trabalhar cada vez mais de uma maneira mais forte para você conseguir buscar de novo aquela vitória. Então é isso que nos motiva. É essa nossa motivação aí dentro do automobilismo, é isso que faz com que cada dia mais a gente acorde no dia seguinte com aquela vontade de opa, vamos, e você acaba cada vez se envolvendo mais, né? E aí as pessoas me perguntam, tem mercado? Como que é o mercado pro automobilismo hoje em dia, né? Porque não vou entrar no méritos aqui, depois a gente vai falar um pouquinho do nosso próximo curso do Racing College, que é o Engenharia de Pista, um dos treinamentos aí mais completos que a gente já vai ter até hoje no automobilismo brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho aí desse treinamento daqui a pouco. Mas as pessoas perguntam, tem mercado de trabalho? Porque eu fiz um curso, fiz 2 cursos, não consegui trabalhar. Eu tenho muito amigo que vem e fala isso aí pra mim, né? Tem mercado de trabalho, gente. Eu fiz uma colinha hoje aqui para passar para vocês, fazendo uma análise dos números, uma análise das corridas aí do mês de maio, né? Para vocês terem uma ideia do que teve de corrida. Então, qual é o mercado de trabalho que a gente tem aí? Por exemplo, no mês de maio, em um final de semana, no São Paulo, na Copa São Paulo, alguns dados aqui são de São Paulo e outros são de Campeonato Brasileiro. Então, na Copa São Paulo de kart, para vocês terem uma ideia, tinham 151 karts ali no final de semana participando da corrida, né? Então tinham 151 pilotos que poderiam estar contratando o serviço de um engenheiro de pista ou de um analista de dados, que é essa a base do nosso próximo treinamento aí do engenharia de pista. Então só no kart ali a gente tinha 151 karts. Aí a gente vai ver um final de semana que a gente teve no mesmo final de semana correndo junto Stock Car, Stock Light, Turismo Nacional e a Copa Joy. A gente teve em Interlagos 97 carros nesse final de semana. Então 97 carros correram ali nesse final de semana, onde teve a Stock Light, Turismo Nacional e Copa Joy. Daí a gente vai para a Copa Truck, HB20 e Sprint, né? Que essas são categorias hoje que estão se juntando para ter um custo para o organizador mais em conta. Então você pega aí, nesse final de semana da Copa Truck, 102 carros. E aí o que chama a atenção, e a gente vai falar bastante disso aí daqui a pouco, que seria uma porta de entrada aí para aqueles que querem começar no mercado de trabalho, aí, prestando os seus serviços. A gente pega um campeonato paulista, que é um campeonato regional, onde a gente teve um time attack com 43 carros. A gente teve no time attack 43 carros, que é o Track Day, e que o Track Day hoje começa a ser um grande mercado para essas pessoas que estão envolvidas aí no automobilismo, na parte de análise de dados, preparação de carro, tudo isso. E a gente teve 43 carros ali que tiveram participando do time attack. E na parte de competição ali do Campeonato Paulista, foram 159 carros. Então a gente totaliza 202 carros aí no final de semana de um campeonato regional. Porsche Cup, no final de semana passado, 48 carros. Endurance, 34 carros, né? Então o mercado de trabalho tem, a gente está falando aí no mês de maio, 634 carros num mês, participando aí de competição entre campeonato paulista ou regional e os campeonatos brasileiros. Então o mercado para se atuar a gente tem, isso não é um problema. O Fernando Pandinha faz uma pergunta aí, né? Boa noite, Andrei. Uma pessoa que não fez engenharia mecânica
Pode trabalhar com automobilismo? Pode, Fernando, pode. O que a gente tem feito, o que a gente tem explicado aí para as pessoas, a diferença que a gente tem explicado aí para as pessoas é a seguinte: quando você vai trabalhar no automobilismo, principalmente num curso, num treinamento que a gente está dando como engenharia de pista, a gente diz que aqueles que não têm o título de engenheiro não vão trabalhar como um engenheiro de pista, mas ele sim vai trabalhar ali como um analista de dados, ele vai fazer o trabalho como um analista de dados. Então não tem esse problema. Principalmente dentro do... A gente vai falar do Racing College, mas dentro do Racing College, por exemplo, a nossa ideia é pegar uma pessoa que não tem conhecimento e fazer a formação dela, o treinamento dela, para que ela chegue a ter todos os conhecimentos ali, né? E então não tem a necessidade de você ter um título de engenharia. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz, que eu comecei aí o nosso bate-papo foi o seguinte: você está interessado a novos desafios? Essa é a pergunta primordial e a pergunta-chave para você entrar nesse mercado. Então, está interessado em novos desafios? Se sim, você consegue ir para frente, né? Aí o Leonardo Prioli faz uma pergunta aqui interessante, né? A porta de entrada é só pela análise de dados? É uma coisa, Prioli, que eu vejo como uma coisa muito engraçada isso, porque você vê cursos, por exemplo, treinamentos que ficam lotados, treinamentos aí de análise de dados. Mas você pega a base desse analista de dados, ele não tem base nenhuma, por exemplo, numa dinâmica veicular, ele não tem nenhum conhecimento de motores, por exemplo, e ele fica somente fazendo análise de dados ali, uma análise de dados de pilotagem. E muitas vezes essa pessoa nunca sentou num carro de corrida para ter ideia do que está acontecendo ali naquele carro de corrida, né? Então vocês também vão me perguntar assim, então precisa ter sido piloto para fazer uma análise de dados? Não, mas você precisa ter algum conhecimento, tá? Você precisa ter algum conhecimento para você dizer assim, não, eu vou fazer uma análise de dados agora bem feita. Porque muitas vezes quando a gente faz uma análise de dados, eu falo sempre isso em nosso treinamento, sem ter um bate-papo com o piloto, é puro achismo. Porque você está vendo alguns dados ali, você olha alguns dados e você deduz aqueles dados, você deduz algumas coisas. E muitas vezes você não foi lá e não fez pergunta para o piloto daqueles dados ali do que estava acontecendo. Então, é muito engraçado isso, que as pessoas querem entrar pela porta de entrada da análise de dados, dos analistas de dados, né? E aí tem uma certa dificuldade de tentar entrar por essa porta da análise de dados e sem ter conhecimento, às vezes passa por algumas situações ali constrangedoras, inclusive, porque não tem tanta experiência naquele momento para começar por essa porta aí da análise de dados e acaba saindo fora do automobilismo, né? E aí depois fala, não é um mercado bacana, não é um mercado muito legal. Como todo mercado, você quando, eu decidi que eu quero trabalhar com automobilismo e eu vou seguir essa carreira ali em frente. Como todo mercado, você precisa ter uma formação, você precisa ter uma base primeiro. Então, eu vou começar ali com uma base e aí através dessa base eu vou começar a fazer o meu desenvolvimento, né? E aí o que acontece? Quando você vai fazer o seu desenvolvimento, as pessoas já saem também desses treinamentos dos cursos achando que ela vai diretamente trabalhar numa Stock Car. Então a ideia da pessoa é, eu vou entrar numa Stock Car, eu vou trabalhar na Porsche Cup, porque eu fiz o curso do Jorge, do João, do Joaquim, do Alfredo, do Andrei. Então eu vou sair e já vou trabalhar ali na Porsche Cup. Eu tenho um título de engenheiro de uma faculdade, mas, vamos fazer um parênteses, não viu nada de carro na faculdade de engenharia, não entende nada de automobilismo, e aí eu acho que eu vou ganhar R$500 por dia fazendo análise de dados e eu vou conseguir alguma coisa. E aí as pessoas aí não conseguem, né? Aí não entra em nenhuma equipe. Aí já vou entrar na pergunta do ETM, do Eduardo Tomedi aí, vou responder a sua pergunta, Tomedi. E aí chega ali e o que falta, né? O que falta? Primeiro, um bom conhecimento. Segundo, entender que num primeiro momento ele vai ter que mostrar o trabalho dele primeiro, para depois poder dizer, não, chegou a minha vez agora de cobrar.
Chegou a minha vez de colocar preço no meu serviço e dizer, olha, o meu serviço custa tanto. E isso é uma coisa que é legal a gente dizer, por exemplo, a gente teve experiência de um amigo que foi participar de uma corrida e disse para o piloto, olha, eu quero que você pague somente os meus custos. Não precisa pagar nada mais do que os meus custos. E eu vou lá na corrida prestar o serviço para você e mostrar o meu trabalho. E quando terminou a corrida, o piloto disse para ele, eu vou te pagar R$200 por dia. Tá? Então eu vou te dar R$200 por dia. Não é o que o mercado pratica, a gente vai falar de valores daqui a pouco. Mas ele deu R$200 por dia. Por quê? Porque ele reconheceu o trabalho daquela pessoa, né? Ele reconheceu que teve aquele trabalho ali, né? E aí ele pagou R$200 por dia. Que se você for ver para um piloto que está pagando 25 mil para participar, para sentar num carro, levar só o capacete e sentar no carro, R$600 que ele pagou, como diz o americano, é peanuts, né? É pouca coisa. Então não é o valor ali que é o problema, mas sim você mostrar e demonstrar o seu conhecimento. E aí a gente vê que falta às vezes um pouco a parte do empreendedorismo, né? Aquela pessoa que se forma num treinamento ou faz um curso, é ele entender que ele é um empreendedor e que ele vai sair dali e ele vai ter que vender o peixe dele. E ele vai ter que apresentar aquilo, né? E aí, Tomete, você me pergunta, o que você acha que estão faltando para todas essas equipes e pilotos darem a devida importância aos analistas de dados e engenheiro de pista, né? O que falta, Tomete, primeiro é isso, a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam primeiro o nosso trabalho. Colocar o que é o nosso trabalho, o que é o trabalho de um engenheiro de pista ou um analista de dados. Então, por exemplo, mostrar a importância que tem um engenheiro de pista ou um analista de dados na evolução de um piloto. Porque não é uma vez que eu vi, são diversas vezes que eu assisti isso. Um piloto que chega no autódromo cru na sexta-feira ou na quinta-feira e ele senta com um analista de dados e ele vai embora no domingo virando 2 segundos mais rápido do que ele chegou no autódromo. E aí ele vai embora no domingo satisfeito com aquele trabalho, completamente feliz com aquele trabalho que foi feito com ele. Então isso é uma maneira que a gente mostra assim, não, é uma maneira correta, né? Mas em contrapartida, eu já vi casos ao contrário disso. A análise de dados vem trabalhar no sentido de a pessoa não ter uma boa formação, não ter um bom entendimento. Então nós tivemos um momento ali, principalmente no kart, onde tinham profissionais, entre aspas, que saíam de um curso aí, de um treinamento de um final de semana, sem ter entendido muito bem aquele treinamento de um final de semana, e ele ia pro kartódromo. E chegava lá no kartódromo, ele sentava, pegava o laptop dele, abria, o pai do piloto contratava aquele analista de dados, ele sentava no kartódromo, abria o laptop e começava a criticar o trabalho do mecânico. Então, muitas vezes não trabalhando em conjunto com o mecânico. Olha, vem olhar esses dados que eu tenho aqui, porque esses dados aqui acho que são interessantes a gente trocar uma ideia sobre isso, a gente bater um papo sobre isso, né? E não, ele começava, tá errado o escapamento, tá errado o carburador, tá errado o setup, tá errado o piloto, só criticava, só encontrava problema ali naquilo ali. E aí começava a pedir para mudar o kart. E aquele cara lá que era um mecânico dizia, gente, eu não tô tão errado assim, eu tenho tantos anos aqui nisso, e eu não tô tão errado assim. E aí começava aquele final de semana a andar para trás. Começava a voltar para trás aquele setup ali que já estava pronto. E aí chegou uma época no kart que os pais dos pilotos começaram a tirar todos os sistemas de análise de dados. Eles não queriam ouvir falar em sistema de análise de dados. Até uma nova chegada de profissionais mais capacitados que conseguiram quebrar esse paradigma, né? Então, na verdade, primeira coisa que tem que ter é capacitação. Isso não tem como você fazer nada na sua vida aí sem capacitação. E é isso que é um pouco o fundamento do nosso Racing Cooled. E aí o segundo ponto é ter esse tino de empreendedorismo, Tomete, para conseguir levar para as equipes e dizer assim, quanto custa um jogo de pneu, por exemplo? Vamos colocar aí um jogo de pneu Aro 13 Slick, custa 1.750, 1.850 cada pneu, vamos arredondar para R$2.000 cada pneu. E você às vezes gastar um pneu desse para encontrar alguma coisa nova naquele carro,
jogando 8 mil reais ali, colocando 8 mil reais ali em jogo, né? Um carro de corrida que precisa de 2, 3 litros para fazer uma volta, 2, 3 litros de combustível para fazer uma volta em Interlagos. Você tem aquele carro andando ali na pista, consumindo combustível. Hoje, a gasolina Podium, por exemplo, que custa numa categoria aí R$ 9,90 o litro, você colocou 100 litros ali no tanque, são R$ 1.000. E aí quando você fala o custo de ter um analista de dados, que se você for pagar, vamos entrar nessa parte aí de valores já, mas se você for pagar assim o mínimo que merece um analista de dados, você vai pagar R$ 250 a diária de um analista de dados. Então a gente está falando aí em 3 dias R$ 750. Se você economizar um tanque de combustível, você já pagou aquele analista de dados, você não teve o consumo do carro, você não teve o consumo do pneu, né? Então você tem aí uma grande vantagem. Mas o que existe a necessidade não é somente a formação e o treinamento que a gente tem nessa parte do eu entendo todos os dados, mas também é outra parte de você ter um treinamento em conjunto de poder dizer, olha, você está tendo um treinamento de empreendedorismo também, de você poder vender o seu peixe, de você estar ali na pista e vender o seu peixe, né? E em um primeiro momento entender o quê? Entender que você tem que trabalhar num campeonato regional, que você vai começar num kart, que aí depois você vai subindo como uma carreira realmente de piloto e ver não só como o Prioli fez a pergunta, a análise de dados, né? Eu hoje, antes de fazer a live, eu fiz alguns comentários aí interessantes para colocar para vocês aí, no que tange aí um profissional completo, né? Então, o que tange aí um profissional completo. Você pega um profissional que só analisa dados, ele não é um profissional completo. Então, na equipe, por que eu vou contratar? Primeiro, né? Por que eu vou contratar um profissional que não tenha experiência na minha equipe contra um que tem experiência? Eu já falei isso em algumas outras lives. O custo para mim, a diferença não é tão grande assim. Então eu vou procurar aquele que tenha um pouco mais de experiência. E aí, aquele que tem experiência, muitas vezes ele vem só com a experiência na análise de dados. Aí eu tenho que ter uma pessoa na equipe que me faça mapeamento de motor, e eu tenho que ter uma pessoa que entenda do setup do carro, que faça setup do carro. Então eu tenho que ter mais 2. O que a gente busca hoje nos nossos treinamentos do Racecooled é fazer a formação, principalmente nesse próximo nosso treinamento, que é o Engenharia de Pista, é fazer toda a formação, desde que ele entenda de fundamentos da dinâmica veicular, motores, e consiga ser o coach do piloto. Então esse é o nossa formação ali completa. O Leonardo pergunta, quando eu sei que eu estou pronto para começar a ganhar dinheiro? Quando você tiver a certeza de que aquilo que você está falando está certo, ô Prioli. Porque muitas vezes você vai olhar algumas coisas e não vai te dar aquela segurança de que eu estou no caminho certo. A partir do momento que eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu apliquei algumas coisas na equipe e deu certo, essa equipe tem que começar a me pagar, tem que começar a entrar para mim o investimento que eu fiz naquele primeiro momento. Então agora está na hora aí de retornar para mim esse investimento que eu fiz no primeiro momento, que foi lá trabalhar como voluntário daquela equipe ali no primeiro momento, onde nós estávamos aprendendo, eu, equipe e piloto. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer um trabalho, que começou a gerar um resultado, e chegou o momento de retornar aquele meu investimento. E aí é o momento que você tem que começar a cobrar, né? É o momento que você passa a cobrar. Boa noite, Guilherme. Ele fala aí, boa noite, meu coach. Esse é o novo piloto aí que vai ter o nosso trabalho do Racing Consulting na Turismo Nacional. Um trabalho também muito legal que a gente está fazendo e que eu quero ensinar vocês aí no Racecooled, né? Então, falando um pouquinho aí de valores, né? Muitas vezes as pessoas fazem o treinamento e não agregam valor naquele serviço que ela vai prestar para uma equipe. Então, quando faz um treinamento praticamente aí completo, que a pessoa faz um treinamento completo, que ela consegue agregar valor no trabalho dela, ela não vai ser única e exclusivamente aquele freelancer que vai trabalhar na equipe. Ele vai trabalhar como freelancer, porque uma equipe não vai ter a necessidade de ter um engenheiro de pista 100% do tempo ali na equipe. Hoje em dia, na Europa não funciona assim e também não vai funcionar assim no Brasil. Mas
Aquela pessoa, ela consegue, por exemplo, trabalhar 3 finais de semana por mês, e aí você coloca quanto ganha o mínimo um freelancer numa posição dessa, o mínimo, começando, R$ 250 a diária dele. Não vai ganhar menos do que isso, R$ 250 a diária dele. E aí a gente fala no final de semana em R$ 750, né? E só que ele trabalhou só um final de semana. Se ele tiver outros conhecimentos, como por exemplo, fazer um mapa de injeção eletrônica para uma equipe, o mapa hoje de injeção eletrônica se paga aí no mercado entre R$ 1.200 a R$ 4.500. Tem essa variação aí de custo, né? Aí ele consegue fazer uma instalação bem feita de uma injeção eletrônica, por exemplo. Então ele vai, quanto se cobra hoje no mercado uma instalação de uma injeção eletrônica programável? Em torno de R$ 2.500. Quanto se cobra hoje de mão de obra de um chicote Motorsports? Se cobra também quase a mesma coisa, tá? Então se cobra R$ 2.500. O que a pessoa tem que estar disposta são a esses novos desafios. E não achar que ela, não, eu vou fazer um treinamento, me formei em um treinamento, vou arrumar um emprego numa equipe, então vou ser contratado por aquela equipe, vou receber o meu salário e aí eu tô tranquilo, né? Eu vou pro autódromo assistir corrida. Não, desculpa, você não vai pro autódromo assistir corrida, você vai pro autódromo para trabalhar e trabalhar bastante e na verdade você só vai conseguir ter um crescimento no mercado de trabalho se você cada vez mais tiver mais conhecimento e aí você vai galgando o seu lugar dentro da equipe, né? E aí se você tiver até um tino um pouco mais aí de empreendedor, né, vamos dizer assim, eu tenho um tino um pouquinho mais empreendedor, tenho ferramenta, tenho um conhecimento. Então, eu fiz uma pesquisa aí, por exemplo, quanto se cobra uma assistência de pista hoje dentro de um campeonato regional quanto o campeonato paulista. E uma assistência de pista hoje para você de um único carro, para você pegar um carro e dar assistência para um carro ali na pista naquele final de semana e tá trabalhando ali como o mecânico daquele carro e cuidar de tudo, né? Gerenciar tudo aquele carro, mas só de mão de obra as pessoas hoje cobram em torno entre R$ 3.000 a R$ 5.000. Então se a gente for falar, o mercado é bom, eu acho que é um mercado aí excelente, né? Um mercado excelente para se trabalhar. É um mercado que você vai estar trabalhando com aquilo que você gosta, você vai estar trabalhando com aquilo que te dá prazer, com aquilo que não, é isso que me motiva. Me motiva o quê? Os desafios e estar todo final de semana em busca de uma vitória. Isso é o que me faz acordar no dia seguinte e trabalhar cada vez mais. E você também tem o retorno financeiro, né? Porque a ideia que eu digo assim, no momento você tem que ir lá como uma espécie de um estagiário para estar aprendendo, que é o normal. Se forma numa faculdade, você vai ser estagiário de uma empresa, e você se forma no colégio, você vai ser estagiário para começar, você vai ter aqueles 3 meses de experiência para ver como se desenvolve, então isso é normal. Mas mais para frente você começa a ter o retorno do seu investimento, porque nenhuma equipe ela consegue funcionar sem ter o recebimento. Toda empresa ela tem fins lucrativos e todas as pessoas que trabalham, elas não são voluntários, elas são trabalhadores, elas merecem receber pelo serviço prestado. A única diferença que eu digo aqui para vocês é que aquele que tiver o tino empreendedor e conseguir fazer ele o seu. Então, cito um exemplo aí para vocês estarem trabalhando 3 finais de semana, tá conseguindo pegar um trabalho desse para criar um mapa de injeção eletrônica, tá fazendo um chicote, tá fazendo uma instalação, tá indo numa oficina fazer um alinhamento de um carro, porque você tem conhecimento você tem todo o conhecimento ali de dinâmica veicular, tá ajudando a criar uma suspensão, prestar consultoria para uma equipe nesse sentido, tudo isso, você vai tirar um salário bom, muito bom no final do mês, e você consegue ainda estar sendo o seu patrão, né? Vamos dizer assim. Você vai estar trabalhando ali, você sendo o seu patrão. Logicamente, no começo vai existir os grandes desafios, e é o que toda hora as pessoas me perguntam, né? Como eu faço para começar? Como eu começo? Eu tenho essa grande dificuldade. Nós tivemos no nosso treinamento o ano passado, em março do ano passado, no nosso treinamento de telemetria, por isso que eu digo que é engraçado, que as pessoas querem focar logo na análise de dados. Então ele quer analisar dados, ele quer ir para a pista analisar dados. E às vezes não é esse o caminho.
e nós tivemos 35 pessoas que se formaram ali naquele nosso treinamento. Depois nós tivemos outros treinamentos dentro do Racing Cooled. Nós tivemos até hoje, passaram pelo Racing Cooled mais de 80 pessoas, mas é muito gratificante para a gente ver que a gente tem ali a todo final de semana 4 ou 5 pessoas trabalhando ali nas pistas, né? Mas o que tem acontecido? Estão sendo sempre os mesmos. Estão sendo aqueles que se destacaram e que estão fazendo 4 finais de semana, às vezes, ali trabalhando. 3 corridas ali trabalhando seguida, né? Então a gente está tendo isso. E aí, se a gente for pegar, como eu disse aqui para vocês, são 3 finais de semana que você vai trabalhar, por exemplo, deixa um para você descansar. E a gente está falando em 634 carros, a gente está falando num cenário aí de 0,5%, né? Você tem que conseguir atingir aí 0,5% para estar fazendo um carro a cada final de semana, 3 finais de semana. Então, 3 carros de 634, a gente está falando num número aí que a gente está falando em 0,5%. Então, mercado de trabalho nós temos. O que falta? Muitas vezes falta a pessoa ter uma boa formação, conseguir ter uma boa formação e tá ali praticando e conseguindo colocar em prática aquilo. E esse momento de criar essa inércia, essa barreira do começar, né? Eu vou começar a trabalhar. E eu acredito, nós estamos aí num momento de 634 carros no mês de maio, num momento de pandemia, né? Então muitas equipes não estão conseguindo contratar, tá todo mundo em dificuldade, as pessoas sem entender ali o que vai acontecer, para que lado que vai a economia, tudo isso. Então a gente está gerando aos poucos aí uma demanda reprimida absurda, que mais cedo ou mais tarde, mesmo que seja em conta-gotas, a gente vai estar uma hora todo mundo vacinado e vai ter vencido essa pandemia. Então eu acredito que 2022 a gente vai ter um cenário aí no automobilismo que vem para explodir, para ter números assim gigantescos. Não vai muito longe dessa demanda reprimida. A semana passada eu recebi uma informação aí do Rally dos Sertões, por exemplo, que eles não haviam nem divulgado ainda qual era o trajeto do Rally dos Sertões e as inscrições já tinham sido encerradas. Já estavam todas as inscrições encerradas. Com 80 UTVs, 86 motos e 40 carros. Totalizando aí 206 carros no Rally dos Sertões esse ano. E sendo um número recorde para o Rally dos Sertões. Então a gente vê que o automobilismo, conversando com o Leonardo, que é o nosso engenheiro lá na equipe, ele perguntou: eu tô novo no automobilismo ou na verdade, assim, eu vejo que o automobilismo está crescendo, né? Já tivemos momentos maiores e já tivemos momentos menores. É um ciclo que gira, é uma roda que gira, sobe e desce, mas hoje ficou muito mais fácil da gente se formar, da gente ter, o Alvinho está dizendo, né, recorde de inscritos nos Sertões. É, recorde de inscritos nos Sertões. E pessoal, não se assustem se no ano que vem falta carro para correr. Não se assustem se faltar pessoas para trabalhar o ano que vem. A gente já não tem hoje uma mão de obra aí super qualificada. A gente tem dificuldade para encontrar mão de obra qualificada para as equipes. E a gente tem esse problema, tem essa defasagem, porque as pessoas que estão no automobilismo, que entendem, são pessoas mais velhas. E vão acabar parando. E se a gente não tiver essa renovação, se não conseguir renovar, isso vai ser um grande problema aí para as equipes, né? Então eu acredito que venha 2022 aí com tudo, vem para estourar. E aí a dica que eu deixo aí para vocês é cada vez mais a gente se preparar, né? A gente está aí se preparando para conseguir o nosso lugar, porque a gente tem muita informação hoje em dia. E isso é uma coisa que facilitou a vida da gente. Mas a gente precisa encontrar a informação de uma maneira correta. E uma informação de uma maneira que a gente consiga absorver e entender essa informação. Esse é um feedback muito positivo que eu tenho das pessoas que fazem os nossos cursos aí do Racing Cooled. Eu tive pessoas que já fizeram cursos que dizem hoje que são com os papas do motorsport mundial. E essas pessoas viraram para mim e disseram assim: o que eu gosto dos cursos da LLCA, International Racing, do Racing Cooled, é que são cursos voltados ali mais para a prática, né? A gente tenta mostrar o que é a prática, um treinamento, não é curso, mas sim um treinamento
voltado mais para de uma maneira técnica, que você consiga entender e colocar em prática isso, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, nós damos início agora, no próximo dia 12 de junho, no nosso treinamento Engenharia de Pista, né? E o nosso treinamento aí, o Engenharia de Pista, é um treinamento que vão ser 8 meses. A gente está focando para suprir essa demanda de profissionais para 2022. Não que a pessoa que vai estar fazendo um treinamento com a gente já não vai ter conhecimento para começar a se envolver com o automobilismo, né? Para estar fazendo aquela parte, às vezes, do estágio já. Então eu estou tendo ali um treinamento que eu já consigo fazer um estágio no automobilismo. E isso a pessoa vai ter. Já vai estar comendo esse passo, né? Mas é um treinamento que a gente vai fazer uma vez por ano. Um treinamento de 360 horas, fazendo 320 horas teóricas, mais 40 horas práticas. Nessas 320 horas teóricas nós vamos tratar desde fundamentos básicos da dinâmica veicular, vamos colocar ênfase em... É uma coisa que a gente tem uma demanda reprimida e a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento na parte de amortecedor, freio, pneu, que você não tem as pessoas que conhecem tanto assim hoje. Nós vamos falar da parte toda de arquitetura, de conceitos de motores, calibração de motor, toda a parte de injeção eletrônica, vamos explicar sobre injeção eletrônica, fazer um mapeamento ali de injeção eletrônica, né? E toda essa parte que a gente vai fazer é para tirar dali um profissional completo. A gente vai passar pela parte de análise de dados avançadas, biomecânica, onde a gente vai ter um módulo só para entender, para conseguir explicar para o piloto o que é o carro, conseguir tirar o melhor desempenho ali do piloto com o carro, né? Unir aqueles dois ali. Então a gente vai estar fazendo um trabalho assim bem completo. A gente diz hoje que esse nosso treinamento ele vai ser assim o mais completo do Brasil. E além disso, a gente vai estar passando também vídeos. Porque como vai funcionar esse treinamento? Toda a parte teórica vai ser online. Então a gente vai ter um final de semana, sábado e domingo, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, naquele final de semana ali, todo esse período. Uma quinta-feira do mês, aí 2 quintas-feiras no mês e um sábado. Toda essa parte aí da parte teórica online. E online da seguinte maneira, nós vamos ter online, ao vivo, batendo um papo, e depois se a pessoa perdeu aquela aula, perdeu aquele dia de treinamento, ele vai ter como assistir aquela aula e aquele treinamento ali posteriormente pela internet, porque é impossível em 320 horas você não perder um dia, é muito difícil isso. Então a gente vai ter ela gravada e mesmo aquele que assistiu e não entendeu poder ir lá e rever, poder ir lá e estar olhando novamente ali sobre o treinamento. Então vai ter toda essa parte aí teórica. Além disso, nós vamos soltar alguns vídeos de 10, 20 minutos de trabalhos que nós vamos estar fazendo ali na oficina, na nossa equipe, na LLCA International Racing, que a gente vai estar mostrando algum trabalho que a gente vai estar fazendo para trazer o conhecimento ali para aquela pessoa que está fazendo um treinamento com a gente. E vamos também estar trazendo outras partes de interdisciplinares que seriam, por exemplo, um pouco de empreendedorismo, um pouco de comunicação, um pouco de como lidar com as pessoas. Nós vamos estar trazendo também vídeos disso aí para trás, explicando um pouquinho como fazer essa outra parte, que não é o foco de uma engenharia de pista, de um analista de dados, mas se faz necessário. Como eu disse para vocês, você tem que saber vender o seu peixe. Você tem que estar ali naquele momento e dizer, não, eu sei vender o meu peixe, né? Então essa é a parte que a gente vai ter aí como parte teórica. Posteriormente, a gente vai fazer a parte prática, que aí as pessoas que fizeram o treinamento conosco do Engenharia de Pista vão vir passar um final de semana de corrida com a gente. Então vai ter 40 horas dentro da nossa equipe, vai ter 40 horas ali trabalhando conosco num final de semana inteiro de corrida, né? Que vai ser o final do treinamento e aquela chancela, né?
aquela chancela de dizer, não, você está pronto e está apto a fazer isso. Vai ser uma espécie ali de aprovação naquele treinamento, né? Como o aluno formando na LLCA, o Fernando me pergunta, e é visto no mercado do automobilismo, né? Até hoje, Fernando, eu só tive pessoas felizes que fizeram os treinamentos conosco e conseguiram ali uma vaga no mercado de trabalho, né? Tem um feedback ali muito, muito positivo. E a gente tem um feedback muito positivo hoje dos nossos treinamentos. Então isso é uma coisa legal. E o que a gente está fazendo também, duas coisas que a gente vem fazendo aí, que a gente quer fazer a diferença é ter um banco de currículos de todos aqueles que fizeram os treinamentos conosco, para deixar à disposição de todas as equipes no Brasil inteiro. E aquele que tiver documento e souber falar, tiver conhecimento do italiano, nós vamos estar colocando à disposição também das equipes na Itália esses currículos para as pessoas poderem ter uma apresentação, vamos dizer assim, que quem viu o nosso vídeo do Henrique, é o engenheiro da Alpine, falando um pouquinho sobre a história dele, ele disse que o grande problema que ele teve quando chegou na Europa foi não ter uma carta de apresentação, né? Então essa carta de apresentação para a Itália, todos aqueles formandos do nosso treinamento do LLCA International Racing College, a gente vai estar colocando à disposição das equipes e isso é uma carta de apresentação, né? E aí o Leonardo pergunta, tem algum certificado? Sim, nós não somos um instituto de ensino, nós somos uma equipe de competição e nós fazemos treinamentos das pessoas dentro da nossa equipe de competição com aquilo que nós fazemos voltado para o automobilismo. Então nós emitimos um certificado de participação naquele treinamento dentro da nossa equipe. Então é esse o certificado que a gente emite, né? Então é isso que a gente emite. Então, aqueles que tiverem aí interesse em fazer perguntas aí, eu abro um pouquinho aí para perguntas, mas essa dúvida que as pessoas tinham do mercado de trabalho aí, como que é o mercado de trabalho no automobilismo, né, e como que é isso, a gente veio um pouquinho aí esclarecer, né? Muito feliz aí de ver o Djalma Fogaça, eu confesso que é uma honra ter o Djalma aí vendo a nossa live, muito legal, como é uma honra todos vocês que estão participando aí desse nosso bate-papo, né? Aproveito para pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal do YouTube. Quem não é inscrito ainda, procura lá, LLCA Racing. Tem a TV LLCA Racing, que a gente vai começar a fazer diversos quadros, diversos programas para estar trazendo aí conteúdo bem focado para o automobilismo. E o público hoje aqui, principalmente desse nosso bate-papo, que é um público que gosta da parte técnica, nós vamos estar montando quadros com partes técnicas, né? Então a gente vai estar montando quadros ali falando um pouquinho sobre parte técnica. E para aqueles que viram hoje o nosso post no Instagram, o primeiro quadro que a gente vai montar é falando sobre a barbatana que tem na traseira normalmente dos carros de corrida, né? Muitas pessoas olham aquela barbatana e dizem, é um outdoor para patrocinador? Não, aquilo ali tem uma função aerodinâmica e nós vamos explicar o porquê ali daquela barbatana, né? Então, aqueles que quiserem fazer pergunta, vou aguardar um pouquinho aí para ver se aparecem essas perguntas, mas eu acredito que foi muito elucidativo aí o nosso bate-papo. E se não tiver perguntas, eu vou encerrar o bate-papo e me coloco à disposição daqueles que tiverem interesse em participar dos nossos treinamentos. Eu vou deixar aqui para vocês o nosso WhatsApp e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida ou para bater qualquer papo sobre automobilismo. Manda uma mensagem lá nesse nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da equipe, e aí vocês vão conseguir entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso treinamento em engenharia de pista. Corram, porque as inscrições estão acabando. É um treinamento extremamente... A gente vai limitar, queremos fazer algo exclusivo, por isso que só vai ter um por ano. Nós estamos limitando a 20 participantes. E se vocês forem ver, a hora que você vê o custo-benefício, você vai falar, não, vale muito a pena, porque eu recupero o meu investimento do treinamento
de uma maneira muito rápida aí, trabalhando com os valores que o Andrei passou aqui no bate-papo aí dentro do automobilismo, né? Então deixar aí para vocês aí o nosso Instagram, é o mais 3902 21 11 9103. Tem na nossa bio lá, se você entrar no nosso Instagram aí na bio, tem lá o número do nosso WhatsApp. Você entra aí no Instagram e vê o número do nosso WhatsApp e vem fazer o curso. Eu acho que vale a pena. Hoje a equipe aí, a 762 Racing Team, fala vale a pena, indico a todos. Eu fico muito feliz porque com eles a gente está fazendo um projeto aí muito legal, que a maneira deles trabalhar é um pouquinho diferenciada, e a gente percebeu que tem uma maneira um pouco diferenciada no automobilismo. E que se seguir essa linha de trabalho, esse ponto aí de ideia deles, eu acho que são fortes candidatos aí a muito em breve estar brigando aí pelo título da Turismo Nacional. Então, sigam eles também para ver aí a diferença que eles estão fazendo aí no automobilismo. E mais uma vez deixando aí para vocês o número do nosso WhatsApp. É mais 3902 21 11 9103. Agradeço aí a todos que participaram da live numa segunda-feira aí, no horário 8 horas da noite. Pessoal, começo de semana, tá meio cansado, mas a gente tem treinamento amanhã, que é o nosso seminário, que a gente dá amanhã na parte da noite. Na quarta-feira, nós temos a mentoria com um chefe de equipe. A gente presta um serviço aí de coach para alguns chefes de equipe. Na quarta-feira a gente tem um desses treinamentos aí de coach, de chefe de equipe. Na quinta-feira tem outro treinamento de coach, dessa vez aí com o Guilherme. E na sexta-feira nós estamos gravando para a TV LLCA Racing. Então a gente tem a semana toda praticamente aí tomada. Encontrei essa oportunidade hoje, segunda-feira, em estar batendo esse papo aí com vocês. E vai ficar gravado aí no nosso Instagram e vai estar lá no nosso YouTube. Até onde o aluno pode chegar dentro do automobilismo e pode virar um chefe de equipe? O Fernando pergunta, né? Vamos lá, Fernando. Essa é a ideia. A minha ideia é para que todos aqueles que façam o Racing Coolidge, os treinamentos são criados para que ele se torne um chefe de equipe. Essa é a ideia. Para aquele que quer se tornar um chefe de equipe, nós temos um outro treinamento que chama Seminário Motorsports. Ele abrange todos os pontos de uma equipe. Então vai desde como fazer a captação de patrocínio, até entender o que é marketing esportivo, como fazer o gerenciamento de uma equipe, como cuidar da parte financeira da equipe, até como entender toda essa parte aí da parte mecânica do negócio, né? Para você poder discutir com alguns aí de seus colaboradores. Então nós focamos esse ano o Racing Coolidge praticamente em 2 treinamentos, que é o Engenharia de Pista, que vai ser o único, e focamos no seminário, que nós estamos no final de um seminário e estamos começando o outro seminário agora. Ainda dá tempo daqueles que quiserem fazer o seminário. Eu tenho interesse em trabalhar numa equipe de competição, mas eu queria trabalhar em diversas partes. Não quero focar nessa parte de engenharia de pista e análise de dados. Eu quero entender a equipe ali como um todo, né? Então nós temos o seminário e está aberto aí o seminário. O segundo seminário ainda tem vaga e a gente está no começo. A gente está na segunda aula. E dá para as pessoas pegarem, né? Sempre as aulas são online, porque eu digo isso para todo mundo. Quem ministra os treinamentos sou eu, que tenho 27 anos no automobilismo e adquiri algum conhecimento aí ao longo da minha carreira. Então eu faço questão de eu ministrar os treinamentos e por enquanto está dando para fazer isso num primeiro momento aí, através de online. Mas a gente continua online, porque como vocês sabem, a nossa equipe é uma equipe voltada para Império Endurance Brasil. Nós estamos terminando o nosso carro, acho que no segundo semestre nós estamos nas pistas, e aí a gente vai ter aquele problema de sobrecarregar. Mas a gente tendo o trabalho online, eu consigo, por exemplo, numa quinta-feira estar num hotel e me dirigir ao hotel para fazer o treinamento ali com as pessoas que fazem parte do nosso Racing Coolidge, né? Então eu tenho muito interesse em manter o Racing Coolidge nesse formato online, e mesmo porque quando você fala em um treinamento de 320 horas com pessoas do Brasil inteiro, a gente tem
O Guilherme é do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho pessoas que eu treino hoje do Fórmula SAI e Baja. Tem muitas equipes que contratam a nossa consultoria para o Fórmula SAI e Baja. E a gente tem alunos de Juiz de Fora, a gente tem alunos de São Paulo, a gente tem grupos de aluno... Eu tenho aluno do Norte e Nordeste, então eu não conseguiria atender todo mundo aí se não fosse online. Então, a gente vai deixar nesse formato aí dele online, que é muito mais fácil. E Fernando, você que faz parte aí da nossa equipe, né, na parte de produção, muitas histórias nesses 27 anos, e que vai fazer parte de um dos nossos quadros da TV LLCA Race, que vai ser os causos de automobilismo. Então, é muito legal aí contar essas histórias, e a gente deixa aí para uma próxima vez e vai avisar vocês aí quando tiver esses causos de automobilismo na nossa TV LLCA Racing lá no YouTube. Pessoal, muito obrigado novamente, uma boa noite a todos. Deixei aí meu WhatsApp para vocês, fiquem à vontade em estar mandando mensagem para a gente bater um papo aí. Agradeço e se cuidem. Um abraço.